Direito penal, princípios limitadores. Continuando o estudo dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora sobre o princípio da intervenção mínima, também conhecido como princípio da necessidade. Em latim, ele é conhecido como princípio da ultima ratio. Ele tem como base a teoria do direito penal mínimo, bem como o princípio da fragmentariedade, que será estudado mais adiante. Ainda é corolário do princípio da insignificância e do princípio da subsidiariedade, que também serão estudados à frente. Dessa forma, ele impõe que o direito penal deve ser somente uma proteção subsidiária dos bens jurídicos. Os antecedentes desse princípio vêm da evolução histórica do direito penal, que já foi estudada em aulas anteriores. Sua base histórica data de 1789, no artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando afirma que a lei apenas deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Dessa forma, a função desse princípio é orientar e limitar o poder incriminador do Estado, ou seja, do próprio legislador. E também tem a função de criminalização ou descriminalização, utilizando, portanto, somente o meio necessário e criminalizando somente os bens jurídicos essenciais. Lembrando que essa questão de bens jurídicos essenciais, conforme já estudado anteriormente, ela é variável, pois em determinados momentos da história, determinados valores são mais essenciais que outros. Um exemplo disso pode ser o crime de adultério, que foi extinto, que era o antigo artigo 240 do CP. Caso você tenha o nosso livro, pode clicar e dar uma lida nele. Portanto, conforme foi apontado anteriormente, para que o Estado tenha controle social, ele primeiro utiliza os meios extrapenais para realizar esse controle. Posteriormente, esgotados os meios extrapenais, ele utiliza os meios penais. Assim, é possível perceber que esse princípio está intimamente ligado ao princípio da subsidiariedade. E é importante apontar que Hassemer entendia o direito penal como o direito penal funcional, devendo ter esse uma intervenção imediata, portanto, prima ratio, esvaziando assim o princípio da ultima ratio. E ele entendia que deveria ser mitigado o princípio da intervenção mínima por força da moderna criminalidade, bem como para ter uma resposta rápida e adequada a determinados delitos. Observe que esse tipo de abordagem tira a subsidiariedade do direito penal, aumentando dessa forma a intervenção estatal na sociedade. E a justificativa para isso era tentar solucionar os conflitos sociais. No entanto, esse direito penal funcional não é aceito no nosso ordenamento jurídico, principalmente na jurisprudência. Eventualmente, é possível encontrar alguns doutrinadores, obviamente uma corrente minoritária, que entende que esse direito penal funcional poderia ser aplicado em nossos dias. No entanto, por força dessa mitigação da intervenção mínima e do esvaziamento do princípio, a maioria da doutrina entende que isso não é possível. Outra questão que é importante para esse entendimento é que, como foi estudado anteriormente, em todas essas aulas em que falamos da evolução do direito penal, fica claro que o direito penal ele existe para o cidadão e não para o delinquente. Embora o delinquente seja afetado pelo direito penal e pelas normas, a estrutura do direito penal deveria ser para proteger o cidadão de bem. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será direcionado às aulas das escolas penais, para uma revisão rápida.